Chegou a hora das crianças de 6 meses a 2 anos serem vacinadas contra a Covid-19. As crianças de 5 a 11 anos devem tomar a dose de reforço. Então, pais ou responsáveis, fiquem atentos. Levem suas crianças ao posto de vacinação. Todas as 470 UBSs da cidade estão preparadas para vacinar a população de todas as idades. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Acompanhe o calendário pelo app e-Saúde SP. São Paulo, capital mundial da vacina. A partir de agora, você está no Brasil em Questão com os principais fatos da justiça e da sociedade que interferem na vida do cidadão brasileiro. E hoje, aqui, Mário, vamos receber a Soninha Francini, que é a secretária municipal de Direitos Humanos e da Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Walter. Um prazer falar com a Soninha aqui, minha colega de Câmara Municipal, das melhores, certamente, das melhores vereadoras que, pelo menos no período que eu tive lá, eu vi atuar. Realmente uma pessoa super dedicada, séria, correta, e que faz a coisa pensando no coletivo. É um prazer muito grande falar com você, Soninha, muito legal. Obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui hoje. E, enfim, vamos lá, Walter. Vamos lá. Não sei se você já falou, eu cheguei atrasado aqui. Não sei se você já fez a apresentação dela. Então, vamos fazer a apresentação da Soninha. Vou fazer uma apresentação aqui da Soninha. Olha, ela foi colunista do jornal da Folha de São Paulo. Vou deixar o último para falar. Foi subprefeita da Lapa, na época que até fiz matéria com ela lá, né, aqui na cidade de São Paulo. Da Assistência e Desenvolvimento Social, vereadora por 2 mandatos, né, atuando como presidente da Comissão da Criança e a Comissão de Direitos Humanos, integrou a CPI do Migrante e foi relatora das CPIs da violência contra a mulher, da CPI do trabalho análogo e escravidão e do Comitê de Chuvas e Enchentes. E foi minha colega, né, apresentadora lá na MTV, uma coisa que eu não falei para o Mário Covas, viu? Foi da Cultura e foi da ESPM. Da MTV, eu tive com ela lá, né? Não, eu sabia dela, não sabia de você, Walter. Isso é uma curiosidade, viu? Bem interessante mesmo. Mas a MTV, que eu saiba, é música atual, moderna e tal. E você, acho que tem cara de que gosta de bolero, essas coisas assim, mais antigas. Não era bem assim, né, Soninha? A gente começou lá, não era assim, não. Não, brincadeira. Soninha, é um prazer mesmo falar com você. E eu vou já começar assim, com uma pergunta assim, que me parece uma curiosidade que eu tenho e que talvez as pessoas tenham também. A sua Secretaria de Direitos Humanos, portanto, as ações sociais têm muito a ver com a sua secretaria, apesar de você ter uma Secretaria de Ação Social. Né? E ela sim é que desenvolve as ações. Né? Ela que tem orçamentos. Eu não sei a relação do orçamento das 2 secretarias, mas certamente a sua é muito menor. Como é que você lida com essa concorrência, vamos dizer assim, concorrência interna? Porque precisa ter um pouco de habilidade para um não passar por cima do outro, não criar algum tipo de inconveniente, nada disso, e atuar conjuntamente. Como é que é esse processo? Muito bom. De um modo geral, aliás, oi, né? Boa noite. Oi, tudo bem? Eu gosto do fato de que frequentemente eu apareço na mesma frase que o Covas Neto, que é assim: a Câmara perdeu muito. Saiu a Soninha, saiu o Covas Neto, saiu o Policy. Adoro, assim, né? Estar nessa frase.
Eu também fico muito feliz, né? Esse conjunto aí me faz muito bem. Legal. Olha só, a secretaria tem o papel, um pouco de secretaria meio, né, de articulação entre as várias secretarias. Isso já está na nossa concepção, na nossa origem. É que de uns anos para cá, cada vez mais a Secretaria de Direitos Humanos vem sendo responsável pela execução de serviços, pela entrega de alguns benefícios, enfim. Mas de início, aliás, quando foi criado no governo Serra, chamava Secretaria de Participação e Parcerias, e tinha uma coordenação de direitos humanos, então ela sempre teve essa ideia de articulação entre os vários órgãos de governo e com a sociedade de um modo geral. E na articulação a gente acaba fazendo o papel de solicitar, cobrar, opinar sobre as políticas das outras secretarias, inclusive porque ligados à Secretaria de Direitos Humanos, você tem inúmeros conselhos compostos pelos órgãos de governo e por sociedade civil, eleita, e segmentos muito combativos, né? Movimento de mulheres, movimento da população em situação de rua, ativistas da igualdade racial, imigrantes. Então, a gente também faz esse papel de porta-voz dessas demandas da sociedade. Então, eu defino, às vezes, a Secretaria de Direitos Humanos não só como essa articuladora pela realização, pela implantação de ações, mas a gente acaba tendo o papel meio de ombudsman, quer dizer, aquele crítico de dentro, não é alguém que está de fora, olhando os defeitos, torcendo para que dê errado, porque às vezes a oposição tem disso, né? Torcendo para dar errado. Não é isso. Eu quero que as coisas funcionem. Aliás, até quando eu estou na oposição, eu quero que as coisas funcionem. Então, é um pouco esse nosso papel de ombudsman, né? De fazer a crítica interna mesmo, de estar numa reunião e falar, gente, não é tão simples. Olha, é mais complicado que isso. Então, em relação à população em situação de rua, por exemplo, é muito comum as pessoas acreditarem em saídas não só fáceis e rápidas, mas definitivas. Tipo, olha, se a gente abordar a população, né, a pessoa em situação de rua, oferecer para ela um acolhimento, em vez de dormir no chão, ela vai dormir numa cama. E a partir disso a gente oferece capacitação profissional e ajuda a conseguir um emprego e reconciliar com a família. Aí tem, tipo assim, não tem como dar errado, sabe? Não tem super como dar errado. Aliás, vai dar errado ao longo do processo, muitas vezes. Então, a gente, às vezes, é esse agente complicador das coisas, sabe? Olha, usuário de substâncias, não só do crack, mas inclusive de álcool, que é uma coisa muito presente, prevalente até nas pessoas em situação de rua. Então, às vezes, a gente traz os exemplos de casa e de família, sabe? Você já conheceu alguém, já teve um problema, uma amiga, um amigo, com a adição ao álcool, né? Alcoolista, cara, é fácil a pessoa, não, vou parar de beber. Cara, a gente não consegue aderir a uma dieta, às vezes. Não, vou parar de comer porcaria. Aí você vai numa festinha e o pessoal fala, imagina, é só hoje. Não, segunda-feira você se cuida. Não é um brigadeiro que vai acabar com a sua dieta. E com álcool é a mesma coisa. Tem um incentivo social para beber, tipo, um copinho só não vai te fazer mal. Pode ser festa ou luto, né? Seu time foi campeão ou seu time perdeu o título. As pessoas bebem. Então, a gente pega esses nossos temas aos quais a gente se dedica com mais intensidade, a coordenação de política de drogas, a coordenação da população em situação de rua, de criança e adolescente, para botar ali alguns asteriscos nas políticas, sabe? Tipo, cara, isso que vocês estão fazendo é muito bom, muito importante, mas vai dar ruim, vai ter problema. O cara vai sair de uma internação de uso abusivo, de drogas, ele vai sair, refeito, maravilhoso, feliz da vida, falando, chega a sair dessa vida, não quero mais, isso não é para mim. Aí ele sai e volta para onde? Aí ele, a muito custo, consegue um emprego, que não é fácil para todo mundo, ainda mais para alguém com essa, né? É difícil para todo mundo, ainda mais para alguém com essa trajetória.
Aí, como qualquer outra pessoa, ele vai ter problema no ambiente de trabalho. Ele vai ter um desentendimento com alguém. Então, qual é o limiar de tolerância, né, de resiliência para passar por uma situação ruim e continuar insistindo? Então, eu vejo, né, que os colegas das outras secretarias, até isso acontecia na Câmara também, né, Covas? Às vezes eles acham que eu sou meio do contra, mas com o tempo, as pessoas, né, até na convivência, nas tentativas, percebem que não, eu estou dentro, cara, eu estou dentro, eu sou da casa, eu sou do governo, eu não quero que dê errado, eu não quero pegar no pé de ninguém, eu só quero trazer o que a gente vê mais de perto do que outras secretarias, o que precisa ser levado em consideração aí nas ações e nas políticas. A assistência social, que é responsável direta pela execução de políticas que atendem muito o nosso público, cara, assistência social é uma jamanta, cara. É muito grande, muito pesado. É um trabalho cotidiano, é uma pressão muito grande. E uma jamanta não tem muita capacidade de mudar de curso, né? É uma jamanta numa viela. Eu sei que eu passei por lá, né? Eu fui secretária da SMADS. Então, é tudo muito rigoroso, muito descrito, tipificado. Não, você tem perfil para esse serviço e não perfil para aquele serviço. Uhum. Então, a gente também consegue chegar com direitos humanos com um pouco mais de liberdade e flexibilidade para falar, não, olha, a gente pode fazer isso um pouco diferente e vai ser muito mais próximo da nossa realidade aqui do que da tipificação nacional que foi decidida em 2004. Então, é legal esse papel de direitos humanos também, de, ao mesmo tempo que a gente está mais próximo, mais especializado, a gente também está mais livre na formulação, na aplicação de políticas, porque não está submetido a todas essas tipificações de sistema único que afetam muito outras secretarias e a gente não. Mas eu entendo que esse meio de campo é sempre difícil de fazer, em qualquer área, né? Agora, quando você está numa situação de equiparação, vamos dizer assim, de atribuições, né? No status. Na hora que você tem um conflito de opiniões, prevalece quem tem o dinheiro para fazer. A verdade é essa, porque segura um pouco mais a onda. Mas, enfim, eu conheço você o suficiente, conheço o Bezerra também o suficiente para dizer que acredito muito na harmonia entre vocês, entendeu? Mas fico preocupado que, assim, olhando a prefeitura como um todo, em situações outras, com outros personagens, talvez a coisa criasse uma disputa que, no final, seria prejudicial à própria população, porque, afinal de contas, é quem vai ser prejudicado. É como os lapsos e as recaídas da minha pop rua. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter problema, vai ter conflito, vai ter aresta, vai ter cotovelada. Às vezes a gente resolve entre a gente, às vezes tem alguém, um elemento pacificador, que pode ser o próprio prefeito, que pode ser o secretário de governo, mas sim, vai acontecer divergência. Sim, mas acontece em outras áreas também, Soninha. Não é só nessa. É que eu estava muito curioso para saber como é que era essa tua convivência, só isso. Que isso vai acontecer, o que pode acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Às vezes eu pareço a chata que põe defeito em tudo. Mas a pessoa não entende o seguinte, não é para você não está pondo defeito, você está procurando a melhoria em tudo. Então, procurar a melhoria, às vezes, é você colocar o dedo na ferida onde que não está indo bem. Se a gente fizer uma modificação assim, vai ficar melhor e, portanto, o resultado vai ser melhor para todos. Eu entendo dessa forma também, mas, enfim, mas tem as vaidades, aquelas coisas todas que a gente conhece, que no mundo público ela se torna muito mais, aflora, né, com mais vigor. Mas, enfim, não é. Esse é o meu papo preliminar. Desculpe, viu, Walter? Imagina. O Walter, que normalmente faz a primeira pergunta, eu já lancei, já chutei gol aqui. Então, Walter, por favor, a bola é sua agora. Não, você sabe que
A seguinte, Sônia, que estava na pauta, era porque os governos têm essa necessidade, né? Ainda tem essa necessidade de ter secretarias de direitos humanos. Mas depois eu quero que você dê uma pitada, porque aí você citou, né? E eu convivi muito no OAB com isso, na questão da pessoa que está com problema de droga, né? Que a impressão que dá, não é desse governo, não é de agora, não é de outro, enfim, é que a máquina pública ela é insuficiente para atender essas demandas da família. Você sabe que lá na OAB a gente tem comissão para entendimento disso. E, por exemplo, o CAPES ele não atende 24 horas. Você acabou de citar. O sujeito vai para casa e aí a família tem esse problema, né? Quer dizer, e muitas vezes a gente faz um trabalho com escola pública que a questão da droga é aflorada. Então, tem pais que falavam assim, olha, a gente tranca o portão para o sujeito não entrar em casa, que é o único método que a gente começa a ter para dar um chão para as pessoas que sofrem com a questão da droga. E, já que você entrou nesse tema, né, dá para você dar uma pincelada nos dois? Por que a necessidade dos governos não é só aqui? E também um pouquinho essa questão da droga? Olha só, tem um pouco a ver com o que eu estava falando sobre assistência social. As políticas, as de saúde também, como as da assistência, elas têm algumas, né, tipificações, normas técnicas, que foram bastante discutidas no momento em que elas foram criadas, mas aí vira quase um dogma, né? Então, eu fiz parte aguerridamente da luta antimanicomial. Eu, na TV Cultura, entrevistei o Carrano, que é o personagem, né, do filme Bicho de Sete Cabeças. Aquilo aconteceu, aquilo existiu. Assim, manicômio é masmorra, é uma coisa absurda. Mas, no fim, se acaba criando o dogma oposto, né? Assim, quer dizer, desde que, não, isso não tem jeito, só trancafiando mesmo, porque não tem o que fazer. Aí, hoje em dia, as pessoas, às vezes, têm uma aversão à possibilidade de internação como uma etapa do tratamento de saúde mental, uma etapa de tratamento para o uso nocivo de drogas, que cria outro problema, né? Então, você falou, o CAPS não é 24 horas. A maioria dos CAPS não é mesmo, e quando é o CAPS 3, que ele tem o leito, né, para permanência da pessoa ali por 3 dias, até se estabilizar, até se refazer. Então, assim, não, tem o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3. Aí, quando você cria o modelo do CAPS 4, como tem em São Paulo, que é o CAPS Redenção, que ele é porta aberta 24 horas, saiu da tipificação. Como assim? Né? As pessoas se opõem, entram com ação contra isso. Então, de novo, a gente precisa ser mais realista. Pessoa em situação de rua, vai lá e procura, às vezes, o CRATOD, que esse também é um serviço, esse sim, 24 horas, porta aberta, é o Centro de Referencial para o Tabaco e outras Drogas do Governo do Estado, fica ali na região da Luz. Então, ótimo, o CRATOD, diferentemente do CAPS, ele é porta aberta, 24 horas, quer dizer, a qualquer momento a pessoa pode ir lá e solicitar um atendimento, uma atenção. E aí, qual é o problema? De novo, a gente evoluiu muito, né, na luta antimanicomial, a gente evoluiu muito na incompreensão de que a pessoa que faz uso nocivo de drogas tem um problema de saúde, né? É uma doença crônica, é uma reprogramação do cérebro que passa a ser incapaz de ter mínimo de paz e estabilidade sem a presença daquela substância no organismo, né, com todas as consequências que o uso nocivo traz. Muito bem, legal, evoluímos, não tem mais manicômio, uso de drogas é uma questão de saúde. Aí você vai num equipamento como o CRATOD, por exemplo, e a pegada é totalmente da saúde. Multiprofissional, tem assistente social lá dentro, sim, tem o psicólogo também, mas vamos dizer que a pessoa que chega lá andando e fala, eu quero me internar, porque eu não aguento mais essa vida, eu preciso me internar, o médico psiquiatra faz a análise dele sob a perspectiva da saúde e fala, você não é caso de internação. A gente vai internar o cara que está em crise ferrada de abstinência ou que está totalmente afetado pelo uso, que está
convulsionando, que chegou lá, você não sabe nem direito onde ele está. Então, assim, não, você não é caso de internação. Aí, o que falta nessa equação? Falta assistência social também ter essa prontidão porta aberta 24 horas. Porque tá bom, o cara chegou lá e ele fala, conheci um caso concreto semana passada. Ele chegou lá, quero me internar, e o médico falou, você não é caso de internação. Volta aqui terça-feira às 9 da manhã para passar na consulta no CAPS. Nossa, mãe. Porra, o cara mora debaixo do minhocão, entendeu? Esse exemplar milagroso, ele falou, vou me segurar até lá. E ele ficou lá 48 horas, 72 horas sem beber, e ele voltou lá e falou, eu vim me tratar. Aí ele foi para uma comunidade terapêutica, que não é um serviço de saúde, é um serviço de reintegração, com retaguarda da saúde e tal. Mas o que a gente defende? Aí entra de novo direitos humanos com uma outra medida, assim, né, de proximidade com o público. Não, cara, você não pode chegar o cara que chegou lá, o pessoal discute, internação compulsória, internação involuntária. Rapaz, fazer uma internação voluntária é super desafiador. Por que isso? Não, você não preenche os critérios para ficar internado num hospital. Você tá até que bom, sabe? Só falta dizer isso. Então, mais uma vez, entra a tipificação rigorosa, não tem uma previsão do serviço nem de assistência social, nem de saúde, que o cara possa chegar lá e ficar um tempo, de repente, com a mãe junto, porque é desesperador a quantidade de mães que conseguem, a duras penas, levar o filho, de esposas que conseguem levar o marido e falar, doutor, ele está me roubando as coisas dentro de casa. É verdade. Aí o médico fala, não, mas isso não é motivo para internar alguém. Eu não posso internar alguém no hospital porque ele está roubando as coisas dentro de casa, porque ele bateu na mãe, porque ele está pedido no bairro, que se ele roubar mais alguma coisa, vão matar meu filho. O médico fala, me desculpa, né? E, de fato, hospital não é para resolver esse tipo de problema. Mas, então, como é que a gente faz para acolher essa pessoa na hora que ela chegar pedindo apoio, pedindo ajuda, e aí construir com ela uma linha de cuidado que preveja todas essas variáveis. Você não pode ter uma linha única ou duas linhas únicas. Não, ou você vai fazer redução de dano, ou você vai fazer internação e abstinência. Não, gente, as pessoas são muito mais variadas do que isso. Então, aí, mais uma vez, a conveniência de ter uma Secretaria de Direitos Humanos é entrar nesse caminho, porque é muito comum o cara dizer assim, não, mas isso aqui não é uma questão de saúde, me desculpe, isso aqui é uma questão social, socioeconômica. Aí, a assistente social fala assim, como é que eu vou fazer uma inserção produtiva dessa pessoa que não tem a menor condição de aderir a um compromisso diário com hora marcada, com relacionamento com equipe? Aí a gente vem e fala assim, então tá, peraí, não tem nada que não seja direitos humanos. Vamos criar alguma coisa, um modelo novo, que esteja todo mundo ali junto, assistência social, terapia ocupacional, psiquiatra, psicólogo, redutor de danos, e aí uma sala para a família, uma sala para as organizações que fazem o trabalho voluntário, porque o que elas têm? As organizações, que foi a sua primeira pergunta, né? Essas parcerias com a sociedade. As organizações têm flexibilidade, têm amor, solidariedade. A gente não tem como exigir no contrato de trabalho, você tem amor? Você tem amor pelo que você faz? Você tem amor pelas pessoas que você vai atender? Você pode ser acordado no meio da noite? Você tem disposição para estar às 11 horas, faça chuva ou caia neve, ali debaixo do minhocão? Então, a gente também é tolhido por outras obrigações que tem que ter, graças a Deus. Você não pode contar com um funcionário seu qualquer hora do dia e da noite, não é assim que funciona. Ótimo. Mas e aí, quando você precisa de alguém a qualquer hora do dia e da noite, você tem as organizações da sociedade civil, você tem as igrejas, que tem um outro regime de dedicação, de funcionamento, de disponibilidade, de flexibilidade, que nunca um governo vai ser capaz de ter. Não tem como. É na base da dedicação, da solidariedade, do amor, que não são componentes que a gente possa exigir no contrato de trabalho.
rua com você. Faça a sua parte, curta com respeito e consciência. Eu tenho observado uma quantidade grande de barracas, coisa que não tinha antigamente, né? Não quer dizer que só tem barracas. Não, você continua tendo morador de rua, aquele que está muitas vezes solitário e que está no papelão, num cobertor, no meio da calçada, num lugar que ele conseguiu ficar. E outros não, outros na barraca e na barraca num lugar fixo. Esse da rua, que está sozinho, ele pode dormir aqui hoje, pode dormir ali, ele não tem necessariamente um ponto fixo. O da barraca tem. E isso me leva a achar, isso é achômetro total, né, Sonia? Então é o seguinte, de que aquele que está na barraca, ele está fixando, por falta de alternativas, etc., a sua moradia ali. O que está na rua dormindo, não, esse está conformado com a situação. Entende? Quer dizer, aquele da barraca é o seguinte, eu não posso estar em outro lugar, mas se eu tiver oportunidade, eu estarei em outro lugar fixo. O da rua tem mais problemas. Ou seja, a abordagem dos casos é muito diferente de um do outro. A desilusão daquele que está sozinho deve ser assim, é o fundo do poço. O que está na barraca fala assim, não, eu ainda tenho, sabe, está ruim a situação, está muito ruim, mas se tiver uma oportunidade, eu vou para frente. Ou seja, num momento de crise econômica, etc., tende a acontecer isso com mais frequência, no meu modo de ver. Então, imagino que a abordagem para essas situações tem que ser completamente diferente, né? E de que forma você vai trazer essas pessoas, porque também tem um outro lado, né? O que você falou, né? Quer dizer, você não pode exigir que quem está com a obrigação de fazer esse acolhimento tenha prazer em fazer aquilo. Eventualmente não tem, trata mal, responde mal, e o sujeito, mas eu estava lá quieto no meu canto, vem um cara para me tratar mal, então eu prefiro ser maltratado por mim mesmo, eu não preciso de ninguém para... não é? Então, essa coisa de você... Como é que você trata as duas coisas de forma a ter um resultado melhor, ou seja, a que você possa, de fato, acolher e dar um destino para esses. Você tem essa visão também, não? Olha, você me acrescentou uma reflexão que não fazia parte aqui do meu discurso, que é o fato de que a pessoa que está na barraca, ela está mais orientada para uma mudança de situação. É muito interessante pensar desse jeito. E isso, você tem razão, você tem total razão. O cara que está sozinho no papelão, ele está tão desalentado, ou está tão desorganizado, né, no sentido completo, biopsíquico, que nem a uma barraca ele adere. Ele não quer nem barraca. Nem numa barraca ele consegue ficar organizado, minimamente organizado. E tem isso, cara. Eu passava aqui, em maio do ano passado, fez 6 graus nessa cidade. Nem era o previsto, não era o começo de inverno ainda, e pau, veio uma frente fria polar, 6 graus. A gente aqui na secretaria resolveu liberar o nosso auditório. A prefeitura fez uma puta operação, botou na rua tenda, saúde, ambulância, todo mundo da Guarda Civil andando com aquele cobertorzinho térmico no carro, treinado para reconhecer sinais de hipotermia, ônibus para levar as pessoas para acolhimento e para trazê-las de volta no dia seguinte, porque é ali que está toda a rede de contatos, né, da pessoa. Enfim, uma baita estrutura, sopa, chocolate quente, moletom, gorro. Aí eu passava aqui, saía de madrugada aqui na Líbero Badaró, na porta da secretaria, e tinha gente que não topava atravessar a rua
para dormir no nosso auditório. E eu falava, gente, não é um dormitório, mas você está deitado aqui no chão, mano, você vai deitar num chão quentinho, limpo, a gente deixou ali uma garrafa térmica lá dentro com chocolate quente, tem banheiro, tem filtro. Por que você não vai lá e dorme lá dentro? A hora que você quiser sair amanhã, você sai. A gente não está te prendendo nem nada. Cara, várias pessoas recusavam a nossa oferta. Algumas aceitavam e vinham e passavam a noite no salão, no nosso auditório, e ficavam imensamente agradecidas. E no dia seguinte, algumas, né, foram 3, 4 dias de frio, assim, muito rigorosos seguidos, e aí tem um guarda civil que fica aqui, né, na secretaria. Essas pessoas que aceitaram vir para o auditório começaram a trocar uma ideia com o guarda, começaram a fazer amizade com o guarda. E o cara, quando ele sai do auditório onde ele dormiu quentinho, o auditório, chão, ele sai do auditório e fala assim, cara, preciso sair dessa vida. Cara, eu era motorista de caminhão, me ferrei, preciso dar um jeito, preciso recuperar minha carta, preciso juntar uma grana para fazer os exames, eu preciso sair dessa vida. Quer dizer, a pessoa teve um pinguinho assim de horizonte e ela já volta para a situação anterior e fala, puta, não quero isso. Mas você vê, tem gente que não está nem no ponto de disposição, de sociabilidade, de aceitar atravessar a rua para entrar no auditório com 6 graus de temperatura. O cara fala, não, tipo, não, tá bom aqui. Então, é muito legal pensar nisso que você está refletindo, que é o cara que está na barraca, ele já está com um pé no essa vida que eu quero para mim. Você tem toda a razão. E aí a gente pensa em tirar a barraca, né? E, você só está devolvendo a pessoa ao desalento, à precariedade, né? Achar que pela barraca ele se acomodou. Não, a barraca é um sintoma de que ele quer melhorar, de que ele não tá conformado com o chão, o papelão, o medo, as coisas dele que podem levar à noite, seja o rapa, seja o outro maloqueiro que está loucão. Muito interessante isso, de entender. De entender que a barraca é um sinal. Pode ser um sinal. De que o cara... mas pela minha experiência mesmo, esse cara que nem barraca ele quer, que nem o auditório ele entra com frio dos infernos, ele está mais avesso a superar a situação, sem condição de superar a situação de rua. Isso que você está falando vem corroborar, né? Tô pensando nisso agora, mas a tese que eu defendo, e não é só uma tese, né, uma hipótese, mas o moradia primeiro, o housing first. Uhum. E onde ele foi praticado, é testado e comprovado que mesmo a pessoa mais desorientada, com questões psíquicas mais graves, um comprometimento mais sério, se ela não tiver uma casa, não tem a menor chance dela conseguir se organizar na calçada. A casa, isso, a antropologia deve explicar, né? Mas a casa em si é um fator de organização, mas também não é a casa só. É a casa com uma equipe técnica de referência super dedicada, amorosa. Essa seleção vai ter que ser muito rigorosa. Essa seleção da equipe que vai fazer parte disso, porque é isso, é um contato muito mais próximo, difícil, você vai sofrer, você vai penar, você vai se decepcionar. Você precisa ter uma disponibilidade de um contato maior do que a jornada ali de 6 horas, que é a jornada por lei de uma assistente social. Mas já tem muita gente fazendo isso, né, Soninha? Para crianças, para adolescentes, já tem um monte de gente fazendo isso. Não para esse tipo de situação, mas já tem muita gente que se doa de uma maneira assim, enorme. Eu acredito nesse projeto mesmo também, acho que isso é possível. Claro, você vai encontrar problemas. Como todas as coisas, você vai encontrar problemas. Mas não tem problema.
E você tem um primeiro passo, você tem é preciso. Meu pai falava uma coisa interessante, que uma corrida é uma sucessão de passos. E é isso aí. Se você não der o primeiro passo, você não chega ao final da minha chegada. Né? E se você achar que você só vai sair correndo e conseguir, correr é fácil, é só dar um passo depois do outro. Não, você tem o técnico, tem o tênis, tem o horário, tem a alimentação. Então, essa pessoa desse primeiro passo, né, de você ter não uma barraca, mas um lugar para ela ficar, que é o equivalente a uma casa, mas pode ser um quarto de pensão. Claro. Né? Mas desde que tenha tudo isso, o técnico, o nutricionista, porque também não vai... Eu não sei se tem alguma coisa, porque tem uma quantidade grande de morador ou ex-morador de rua que hoje estão em hotéis, né? Eu não sei se já foi feito algum estudo a respeito do que aconteceu com essas pessoas que tiveram esta oportunidade de sair para o hotel, o que aconteceu com elas, porque... Eu não sei, se você melhorar a autoestima da pessoa, ela pode ter mais força para lutar, né? E se ela sentir amparada para lutar, mais ainda. E eu acho que esse processo de acolhimento, quer dizer, seja essa forma que é inovadora, pelo menos aqui no Brasil inovadora, seja essa dos hotéis, ou seja, alguma coisa de você abrigar as pessoas, eu acho que vale a pena... ver o que aconteceu, porque eu creio que esse é um caminho, é o primeiro promissor, passo. É um caminho promissor. Isso. Ainda não tem um estudo, né, assim, alongado das pessoas que foram acolhidas em hotéis, até por ser muito recente. Começou na pandemia com pessoas idosas, foi o primeiro movimento. E hoje você já expandiu muito, você tem 3.000 vagas em hotel, mas tem gente que está no hotel há 2 meses, 3 meses, 1 ano, e eu, até onde eu sei, ainda não foi feito esse estudo, né, mais próximo, mais detalhado do que resultou, né, para essas pessoas. Mas, sim, um acolhimento decente, realista, com flexibilidade, com alguma autonomia, né, não um regime de quartel que se impõe às vezes, que não funciona, mas o super decisivo é o acompanhamento técnico especializado. Porque, sim, o cara precisa ter autoestima. Aí tem um caso verdadeiro ali do Moradia Primeiro de Curitiba, que é uma experiência bem interessante. Nossa, o senhorzinho estava indo super bem, retomou contato com a prima, que era a pessoa mais querida dele na família, se cuidou, frequentando o CAPS, tomando os remédios dele todos em dia, ele era cozinheiro, voltou a trabalhar num restaurante como auxiliar de cozinha, cara, tudo indo às mil maravilhas. Um dia ele está no banheiro e eu vi pessoas conversando, falando assim, nossa, aquele cara, você soube? Tem um cara na cozinha que era morador de rua, Deus me livre. Eu que não quero comer nada que ele pôs à mão. Mano, o cara desabou. Claro. Ele queria ir mais trabalhar, porque isso também, a autoestima tá não é uma camadinha fininha, assim, muito sujeita. Então, o que aconteceu com ele? A equipe técnica foi lá e deu o maior suporte, e procurou o gerente do restaurante e disse, essa semana ele não veio, mas, por favor, compreenda. Por que ele não veio? Porque não é só a pessoa da situação de rua, com trajetória de rua, que tem que ter essa resiliência, que tem que aguentar as adversidades. O patrão também vai ter que aguentar, sabe? O gerente também, o colega da cozinha também. Então, claro. Por isso, Mário, que nunca vai dar certo, de novo voltando para a regra, o sistema, aqui tem 200 pessoas e uma assistente social, 200 pessoas e um psicólogo. Assim você não consegue construir uma trajetória verdadeira de superação da situação de rua. O que um assistente social vai fazer para comprar 200 pessoas? Então, moradia primeiro, barraca, hotel, centro de acolhida, tem que pensar que esse é um público que precisa de uma atenção individualizada, muito maior do que outros públicos que também são atendidos pela assistência social e pela saúde. Mário, eu vou ter que chamar a secretária de novo, porque
já está quase batendo o tempo, mas eu queria... Fala! Como fala, meu Deus! Não, eu disputo. Eu falo tanto quanto. Não, mas os dois estão falando dentro do que as pessoas precisam escutar, né? Quer dizer, é tudo uma realidade, né? Eu queria perguntar duas coisas, Soninha. Primeiro, a questão da criança, porque quando a gente olha no site da Secretaria, vê que tem muita coisa voltada a isso, tem premiação para a educação infantil, né? Uhum. Então, eu queria que você tocasse nesse aspecto, que é um trabalho da Secretaria. A outra coisa são algumas comissões que estão montadas. Eu estava vendo aqui a referência pessoal de atendimento de rua, igualdade racial, GLBTI, né? São trabalhos que a Secretaria tem, talvez... Idosos, que ela falou em você, mas idosos também, que é atuante. Que, aliás, é onde eu estou circulando, né, agora. E é onde você tem uma atuação considerável, projeto de lei e tudo. Lei aprovada, inclusive. Fala lá, Soninha, conta aí para a gente como é que é. Então, a gente tem, sim, né, inúmeras ações voltadas para a criança e adolescente, muito em parceria com a Secretaria de Educação, por exemplo, a promoção, né, da educação em direitos humanos na escola. Tem projetos incríveis de iniciativa dos estudantes, organizados ou não em grêmio. Às vezes é um estudante sozinho que desenvolve uma ação voltada para a comunidade, que é uma coisa incrível. Às vezes é um grupo de estudantes reunidos no grêmio, às vezes é um professor, às vezes é o CEL inteiro. Então, são iniciativas incríveis que, de novo, a gente não seria capaz de agir dessa maneira tão criativa, tão próxima, tão adequada àquele cenário, àquela realidade. Os estudantes ali sabem o perrengue dos idosos ao redor da escola, onde é que está a maior dificuldade. Então, tem esse prêmio, tem o selo da igualdade racial para reconhecer empresas que têm, né, uma proporção maior, no mínimo 30% de pessoas negras de alto a baixo, que tem pessoas negras em cargos de decisão, em cargos de direção. Tem o selo de direitos humanos mais abrangente, também dividido em categorias, em públicos, né, para reconhecer a iniciativa. Então, a empresa que pensou em algumas dificuldades da mãe que tem criança pequena e conseguiu organizar alguma atividade, alguma ação, alguma atenção especial para essas mulheres e as crianças. Então, é muito legal a gente promover, incentivar e reconhecer essas ações para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar fazendo e a fazer mais, e para que as outras pessoas também se espelhem e se inspirem. E duas obrigações da Secretaria em especial, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o FUNCAD, e o FEMID, o Fundo Municipal de Políticas para a Pessoa Idosa, eles foram criados para incentivar, para fomentar mesmo, para serem investidos em iniciativas da sociedade civil para a criança e adolescente e para a pessoa idosa. E, de novo, tem o edital, aliás, o da criança e adolescente está aberto agora, o da pessoa idosa terminou agora no começo do ano. Então, as pessoas trazem as suas propostas a partir da sua vivência, do seu conhecimento do território, da sua especialidade, do seu amor, pleiteando, né, receber recursos do fundo, e os recursos do FUNCAD e do FEMID e os recursos para esses projetos aprovados pelas nossas comissões, o Mário conhece bem o Grande Conselho Municipal do Idoso, então eles decidem quais são os projetos que devem ser contemplados, tem representante do governo, tem os eleitos pela sociedade civil, e as doações para esses projetos são dedutíveis do imposto de renda. Na verdade, você direciona uma parte do imposto de renda a pagar, em vez de você pagar para a Receita Federal, para esse recurso chegar na União, e você não tem o menor controle sobre o que vai ser feito com ele. Claro, imposto é super importante, tal, mas a União é muito concentradora de recurso e muito distante da nossa decisão, do nosso controle. Pois a pessoa pode dizer assim, caraca, que projeto lindo esse! Demais! Voltado para pessoas idosas que têm essas e aquelas condições,
você pode direcionar uma parte do seu imposto de renda para o financiamento desse projeto. Então, mais gente precisa saber disso, e a Receita Federal, surpreendentemente, facilitou muito isso. Se você não tiver pensado nisso antes, na hora da sua declaração do imposto de renda, vai indo lá, chega uma página que diz que quer fazer uma doação para um fundo incentivado, fundo da criança e adolescente, fundo do idoso da sua cidade. Se a pessoa escolher ali, o imposto que ela teria a pagar já é direcionado para esse fundo, e a Receita já calcula, tem um limite, né? 6% do imposto a pagar, lucro presumido, lucro aquilo. E aí você já, eu quero doar R$600. Aí a Receita já diz assim, olha, você só pode doar até 418. Então, é fácil. Além de tudo, é fácil fazer essa doação. E eu que recolho na fonte, né, uma fortuna, quando chega o fim do ano, eu, graças a Deus, tenho direito à restituição. Eu recolho, né, eu pago mais todo mês do que seria justo eu pagar, e até a tabela leonina do imposto de renda reconhece isso. Pois mesmo assim, então, eu tenho direito à restituição. Se eu falar assim, tá, esse aí que eu paguei já, uma parte disso que eu paguei, eu quero doar para o FUNCAD, para o FEMID. Ele vai contar como restituição para mim também. Porque eu não tenho imposto a pagar, por quê? Porque eu já paguei, adiantado. Então, paguei já, eu queria que essa parte fosse para o FEMID. Ele compensa, ele aumenta a minha restituição. É incrível, é incrível. E os projetos bancados são incríveis também. Criativos, inovadores, verdadeiros, próximos das pessoas. Quanto mais as pessoas conhecerem, mais ainda elas vão ter vontade de direcionar o imposto para isso. Nossa, Sônia, me deu uma saudade de você na MTV. Ela tá igualzinha, ela não nota. Ela não nota. Você repara? As bolsinhas, a pálpebra. Nada, porque o jeitinho que ela falar, eu lembro. É igualzinho. O Marcos Amazonas, que era nosso chefe, falou, tem a Soninha aí, ela manda bem pra caramba. Lembra dele? O Marcos. Então, olha... A Soninha é assim, aquela pessoa que vai ficando mais velha, ela continua sendo Soninha, ela não passa a ser Sônia, ou Dona Sônia, continua sendo Soninha, porque é esse jeitinho dela mesmo. Queria te dar uma sugestão, Soninha. Quando nós estávamos como vereador, Walter, eu e ela, no começo da pandemia, a gente participou da aprovação de um projeto de lei que estabeleceu uma série de regras para a prefeitura poder atuar enquanto a pandemia estava acontecendo. Uma série de, inclusive, facilidade de licitação, enfim, tinha um monte de coisa. Uma das coisas que a gente colocou lá, que isso eu acho que foi colocado na Câmara Municipal, não foi colocado, não veio do Executivo assim, foi um prêmio para aquelas pessoas e empresas que tivessem feito algo para a cidade ou para as pessoas durante o período da pandemia. Nós tivemos uma série de gente que ajudou e ajudou muito. E ainda está ajudando. E esse prêmio ficou lá esquecido. Eu acho que, se você quiser, se você achar que é apropriado, eu acho que tem tudo a ver com a tua secretaria, tá certo? Super. Porque é uma coisa de solidariedade, é uma coisa que as pessoas fizeram porque queriam fazer, porque queriam ajudar. E eu acho que tão legal o poder público reconhecer isso e fazer uma singela homenagem. É uma coisa menor, mas que tem um significado muito grande de cidadania. Então, fica aí uma sugestão, porque isso ficou esquecido e eu acho que teria que ser feito, sabe? Em um momento qualquer tem que ser feito. Bem legal, bem legal. A outra coisa é o seguinte... A gente faz aqui o nosso programa e tem algumas pessoas que participam e põem algumas coisas. Tem uma pessoa aqui, Rodrigo Daniele, que eu vou falar para você. Rodrigo, depois, parecia que era mulher, mas passa depois seu contato para mim, que a gente vai ver o que pode fazer sobre isso. Mas tem também Olavo de Almeida Soares, que está perguntando sobre os 30 anos do GCMI. Mas, enfim... É só para você saber que ele está querendo e, na hora oportuna, você, depois, quando puder, você dá um retorno para ele, até porque o nosso tempo já está terminando. Aproveitando, dizendo o seguinte, Soninha,
a gente faz a coisa meio bagunçada, mas no final a gente espera que você possa falar algo que você queria ter falado ao longo do tempo, que a gente, nas nossas intervenções, não permitiu. Então, fica aí aberto para você falar o que você achar conveniente. Eu acho que o que eu posso dizer agora é que eu gosto muito de ouvir também. E que a gente tem bastante abertura, às vezes não tem muito espaço na agenda e demora. Mas para receber as pessoas, para receber as organizações, as igrejas, os munícipes que queiram contribuir com ideia, com crítica, com observação. Então, quem quiser marcar uma hora para me trazer um projeto, para começar com mais calma, pode mandar um e-mail, SMDHC, que são as iniciais de Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, SMDHC, gabinete, aí é chato, prefeitura.sp.gov.br. Mas eu acho que... Pergunta que surgiu e não foi feita, sugestão, ideia, manda. Mas eu acho que o Walter vai colocar isso aqui, pelo menos, se não agora, ao vivo, na televisão, vai estar aqui embaixo exatamente esse correio eletrônico para as pessoas usar. Tá certo, Walter? Ótimo. Certíssimo. Então, legal. A gente está chegando no final, né? E aí, sempre aquela história, eu termino o programa, dou tchau para todo mundo, mas eu vou fazer um negócio diferente. Aí o Mário dá o tchau, a gente dá risada, enfim. Mas eu queria que você fechasse o programa hoje. Olha que diferente isso. Vamos usar aquele negócio de jornalismo, né? Pode fechar. Ela apaga a luz, vai. Você apaga a luz hoje. Bom, estamos terminando o nosso programa de hoje. Muito gostoso encontrar vocês aqui, conversar. Ainda bem que eu não vou ter que editar o programa depois, porque tem que cortar as minhas longas falas. Sempre foi um problema, mas a gente se encontra aqui de novo. E vai Até o próximo. Tchau, Soninha. Foi lindo. Tchau, obrigado, viu? Tchau. Cerramos com a Soninha, hein? Tchau. Tchau. Chegou a hora das crianças de 6 meses a 2 anos serem vacinadas contra a Covid-19. As crianças de 5 a 11 anos devem tomar a dose de reforço. Então, pais ou responsáveis, fiquem atentos. Levem suas crianças ao posto de vacinação. Todas as 470 UBSs da cidade estão preparadas para vacinar a população de todas as idades. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Acompanhe o calendário pelo app eSaúde SP. São Paulo, capital mundial da vacina. One, two, three. Hold on to the turn, the currents we share, glide me toward you. No, something's left. Wait on you now to dream of the away through
home till 10 every time you said I bring home back tears when I'm throwing back beers and alone in my bed. You know why I'm afraid of change. I guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lot, I just try to get by while I die inside. I don't know love is wrong, loving you being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go. Day. I'm not enough, but I still stay. Ativando o modo avançado de desenvolvimento do cenário. Alterando cores do personagem. Alterando iluminação. Upgrade de arma. Filho, vai estudar até a tarde hoje? Oi, pai. Ainda faltam 20 minutinhos de aula, tá? Ó, eu vou terminar essa etapa de criação do meu jogo e já vou pra cama, tudo bem? Beleza, filho. Tá ficando incrível, hein? É. Arrebenta na tua saga. Valeu.